Olá, meus irmãos, Deus os abençoe. Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo, estamos aqui para mais uma conversa nesta hora, e dessa feita para falar a respeito do poder da palavra, daquela espada que caiu na mão do profeta, que é a palavra revelada, a palavra que estava escondida e que agora manifesta aos seus santos, aos quais Deus quis fazer qual é a grandeza da riqueza desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós. Então, o poder do Espírito Santo, através da palavra, tem vindo para libertar da sepultura denominacional o povo de Deus que estava preso por credos, por dogmas e por toda espécie de interpretação da palavra. Então, o Espírito traz a espada da palavra. Essa espada cai na mão do profeta no Quênio Sabino, naquela grandiosa experiência, quando ele estava com as mãos para cima, glorificando e adorando e apreciando a formosura do Senhor. Aquela espada cai na mão dele e ele ouve uma voz que diz: essa é a espada do rei. E só há um rei, esse é o Senhor Jesus, e só há uma espada, essa é a palavra que sai da boca de Deus. Então ali está agora o Senhor Jesus Cristo, vindo agora como leão da tribo de Judá. E ele vem para libertar o povo das prisões, veja, do cativeiro denominacional. O povo de Deus estava preso debaixo de tradições, debaixo de credos, debaixo de interpretações, presos dentro do sistema organizado. Então a palavra cai na mão do profeta. Ela tem dois propósitos principais. A primeira é pelejar com a espada, que é a palavra, para libertar o povo de Deus que estava cativo dentro do sistema organizado. E a segundo aspecto, a segunda obra maravilhosa, é que a palavra vem para engravidar a verdadeira igreja, a exemplo de Eva. Veja, um anjo veio a Maria, mas a palavra do anjo era a palavra de Deus para ser materializada dentro de Maria. Então veja, o poder da palavra agora para colocar semente dentro da verdadeira igreja, porque o tempo de espera terminou. Veja, o anjo, o mesmo Deus que apareceu para Abraão, veja, o mesmo Deus que tem aparecido aqui no tempo do fim, para em ordem trazer o poder de transformação, para que para que Sara pudesse conceber a semente e trazer o filho da promessa. Em ordem também, a igreja aqui no tempo do fim termina o seu tempo de virgindade, para que agora ela pudesse receber a semente, palavra falada, que saiu da boca do seu profeta. Então, em ordem, primeiro a palavra para trazer a libertação, e em seguida a palavra para trazer o poder da transformação para que a igreja pudesse receber o Filho. Então vamos ler a Bíblia em Apocalipse capítulo 1, verso 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. Esses são os 7 anjos, são os 7 mensageiros. Veja, e essa destra é o poder de Deus para trazer a igreja ao conhecimento da verdade. É o poder de Deus para libertar a igreja da escravidão, do cativeiro, tirar a igreja dos credos, dos dogmas, das prisões denominacionais. E esses anjos, esses 7 espíritos, veja, estrelas porque brilham de noite. Quando a igreja estivesse mergulhada em trevas, esses mensageiros, esses anjos, entrariam em cena para dar a direção, para guiar a igreja para o lugar seguro, que também são 7 espíritos de Deus, refletindo a glória da Shekinah. Veja, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Veja, essa é a palavra. Veja, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Então essa palavra agora saindo da boca do seu profeta, porque um profeta é a boca de Deus, por isso haveria uma igreja efesiana aqui no tempo do fim. Veja, houve uma igreja alfa e haveria uma igreja ômega. A igreja alfa guiada pelo profeta. Veja, guiado por Paulo, o mensageiro da primeira era. Veja, o assim diz o Senhor,
a revelação da palavra. Veja, lá havia uma igreja, a igreja de Éfeso, a qual Paulo fora seu pastor. E essa igreja posteriormente foi pastoreada por Timóteo. Mas ali estava Paulo, o mensageiro, profeta, guiando a igreja através de justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo e trazendo à igreja a verdadeira redenção pelo poder da palavra. E haveria aqui no tempo do fim uma igreja ômega, também guiada por um profeta, passando pelo mesmo processo de justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo e agora adoção, colocando a igreja em posição, colocando ela em seu lugar no corpo de Cristo, dando a ela a luz, para que ela pudesse saber por qual propósito ela está aqui nesse mundo, por qual propósito ela é redimida, por qual propósito ela é colocada no corpo de Cristo, para terminar a obra. Não uma igreja que desconhece sua posição, mas uma igreja que conhece sua posição, uma igreja edificada sobre a rocha e que agora pode operar, veja, a continuação do ministério do Filho do Homem através do seu corpo, que é a igreja. Apocalipse 10, de 1 a 7, foi o ministério do Mombrana. Do versículo 8 até o 11, já é a igreja, veja, a senhora eleita, por onde a palavra tem que continuar. Então veja, a igreja agora tomando sua posição, seu lugar no corpo de Cristo, vindo pelos mesmos processos de adoção, guiada pela palavra profética, guiada pelo anjo do Senhor, o mesmo anjo que guiou Josué para colocar o povo na terra da promessa, cada um dentro da sua herança. Então veja, esse é o poder de Deus, a espada, para pelejar contra todos os erros denominacionais, porque o que enfraquece a igreja, veja, é a incredulidade na palavra, são as más interpretações, são falsos profetas que interpretaram a palavra de forma errada para manter a igreja em cativeiro. Mas viria agora o anjo do Senhor, o anjo de Malaquias 4, o leão da tribo de Judá, o Senhor Jesus Cristo, com a espada que sai da sua boca, para pelejar contra o poder das trevas e tirar o seu povo para fora da prisão, para fora do cativeiro e trazer o povo em liberdade agora, para tomar sua posição na palavra, para poder viver de fé na palavra. Então o profeta, na mensagem, a maior batalha jamais pelejada. No parágrafo 85, veja, falando sobre as armas poderosas que Deus tem armado sua igreja nesse tempo do fim, para combater o poder das trevas, para combater toda a força maligna e vencer Satanás com seu engano religioso, vencer todo o poder das trevas. Então ele diz assim, vê você, ali foi a primeira batalha, e por causa dessa primeira batalha se produzem todas as demais batalhas, e todo o derramamento de sangue que jamais tem havido foi causado pelo que sucedeu no Éden. O que sucedeu no Éden, irmão Brana? Eva descreu na palavra de Deus, e se por descrer um só pontinho da palavra de Deus se tem produzido todos esses problemas, então como é que vamos descrer ainda na palavra? Não se pode fazer, temos que cortar todas essas coisas, a consciência, a memória, o arrazoamento e tudo demais, desprezando os arrazoamentos. Não arrazoamos de maneira alguma a palavra, somente aceitamos sobre a base do que Deus disse. Isso fixa uma fonte de água entre você e Deus. Logo todo canal se abre entre você e Deus. Ali está a batalha. E estamos nas primeiras filas da guerra. Não usemos um rifle calibre 22, usemos uma bomba atômica. Obremos eficazmente, obtenhamos a bomba atômica de Deus. Que é isso, irmão Brana? Fé em sua palavra. Essa é a bomba atômica de Deus. E isso faz explodir os demônios e as enfermidades a um e ao outro lado. Isso os aniquila, os destrói completamente. Ele desintegra tudo que não é semelhante a Deus. Veja, quando essa bomba de fé cai, com a palavra de Deus sustentando-a, isso tira fora todo o demônio, enfermidade e toda a malícia. É hora de examinarmos as nossas vidas, amados irmãos, e ver se não estamos perdendo a batalha, se não estamos cativos pelo poder de Satanás, cativo pelas amarras do diabo. E o que são essas amarras? É a incredulidade. É hora de examinarmos a nossa vida e ver se não há algum ponto em nosso coração, alguma coisa que nós não cremos, o que está nos prendendo, impedindo de gozar das bênçãos de Deus, impedindo de pisar a cabeça da serpente, impedindo de alcançar a cura, de alcançar a plenitude do Espírito Santo.
é abrigar em nosso coração alguma coisa que não é a verdade da palavra. Porque quando a espada cai na mão do profeta, aquela espada é a palavra. Veja, mas a palavra, para poder operar, para poder ser eficaz, para poder ser uma arma, ela precisa ser manejada com uma mão de fé. Veja, tirar do nosso coração todas as coisas que não sejam a verdade da palavra e firmar-se sobre a verdade da palavra, confessar cada verdade, declarar cada verdade, porque o diabo nos mantém amarrados quando ainda há em nosso coração alguma dúvida, alguma interpretação, algo que não é a palavra. Então ele nos torna cativos. Mas Deus traz essa espada, essa mensagem, esta palavra que saiu da boca do seu profeta, e o profeta é a boca de Deus, essa espada de dois fios, que vem agora para armar a igreja, para libertar, para romper as cadeias. Irmão, nesta hora em que nós estamos vivendo, é uma hora muito tardia, é uma hora para examinarmos as nossas vestiduras e ver se elas estão de acordo com Efésios 6, a armadura do cristão, para combater todo o poder das trevas. Porque o julgamento já está caindo sobre a terra. E nós temos que ter a convicção de que estamos com as armas certas, de que estamos com a armadura correta, de que estamos com o poder de Deus. Irmão, Deus te abençoe. Espero que essa conversa tenha ajudado mais uma vez. Envie essa mensagem a quem você ama e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.